Olá amigos, bom dia, bem-vindo ao canal 16 Bits, eu sou o Luiz Gustavo e hoje nesse vídeo vou falar para vocês como que é a vida, nosso dia a dia aqui na Espanha, como que a gente faz as coisas, como que as diferenças que existem, algumas das diferenças que existem entre o Brasil e Espanha, tá bom? Eu vou colocar aqui do lado os tópicos de hoje, então quem quiser acompanhar na descrição do vídeo, depois eu coloco os minutos e quem quiser pular por um tempo específico, fique à vontade, tá bom? Então, obrigado por assistir esse vídeo e vamos lá, vamos ver o que são diferentes entre Brasil e Espanha. Bem, como eu havia comentado, há muitas diferenças, algumas coisas são muito parecidas e aqui, como eu comentei no primeiro vídeo, como nós vivemos no Nordeste da Espanha, então na região da Catalunha e cerca de Barcelona, aqui em Sabadell, bem, o primeiro impacto que sentimos de fato é a questão do frio, porque agora estamos no dia 2 ou 3, estou meio perdido, tudo bem, é que agora é feriado, mas é um domingo, então tá bem frio, cerca de 8 graus, e a previsão para quinta-feira será de neve, então é um pouco complicado, porque eu vivi a vida inteira, bem, vida inteira não, mas até os meus 22 anos no interior de São Paulo, na cidade dos meus pais, que o frio era 2 dias no ano, 3 no máximo, e depois eu vivi em outras cidades também, que não tinha tanto frio quanto aqui, mas São Paulo foi a última que eu vivi no Brasil, e era frio, mas assim, nada comparado com o mês de janeiro, fevereiro aqui na Espanha. Mas bem, isso é um primeiro impacto, então é um impacto bem significativo, porque é necessário gorro, então como eu tenho um pouco o cabelo, então já sinto mais frio também. Então o primeiro impacto é assim, se preparar bem, ou seja, ter luvas, nós falamos aqui uma segunda pele, que é uma parte térmica, uma calça também que tem a segunda pele, um pantalão, que fala pantalão, e blusas e blusas. Mas esse frio, de fato, ele se sente muito mais fora de casa, porque dentro de casa nós temos como geralmente tem um aquecedor. Então o aquecedor ele pode ser tanto via ar-condicionado ou por como é o nome agora, o nome aqui eu não me lembro, radiador, o nome é radiador. Então uma água, ela esquenta e passa pelos tubos da casa, tem um tubo correto, e ela esquenta esse tubo, a água esquenta, passa por esse tubo que é de metal, e esse calor é levado aos ambientes. Então cada ambiente tem o seu radiador, tem a gente fala de calefação, e é um ponto muito significativo. Então quem pensa em futuramente viver na Europa, viver, quem sabe na Espanha, Irlanda, França, Alemanha, tem que levar isso em conta, que o frio é um fator muito significativo. Até por isso, também creio que é por isso, as aulas elas começam um pouco mais tarde. Por exemplo, o meu filho que vai para a escola, as aulas começam às 9 da manhã, então no Brasil geralmente é às 7h10, 7 horas que a aula começa, aqui começa às 9, então devido ao frio, que também é um fator que tem que ser levado em conta, é um pouco complicado. Falando de temperatura, então no calor é muito calor, na primavera é muito bom, é um clima muito agradável, outono já vai ficando um pouco mais frio, e no frio geralmente é frio. Então é muito diferente do Brasil, porque no Brasil é um clima subtropical onde eu vivia, no Sudeste, no estado de São Paulo. E aí quando eu venho para cá é um clima bem fixo, então cada estação tem o seu próprio escala de temperatura. Bem, agora falando de comida, falando especificamente daqui, quem for vir, quem quer trabalhar, ou quer conhecer um pouco da cultura, nós não... É lógico, sentimos falta só de uma coisa do Brasil em relação à comida,
que é justamente o churrasco. Churrasco de fato, porque do resto, por exemplo, feijão, arroz, feijoada, as carnes, frutas, tudo se encontra. Pão também se encontra de vários tipos de farinha, vários tipos de pão. As padarias aqui são muito boas, por sinal. Questão de cerveja, para quem gosta de cerveja, também diversas marcas de cerveja. Uma das vantagens que para quem gosta de cerveja, ou vinho, ou de comida em geral, que isso é um fator, para mim, é um fator muito, muito significativo, é que no Brasil, para você ter um macarrão muito bom, ou um vinho muito bom, geralmente, não é 100%, mas geralmente é importado. Geralmente importado um vinho daqui, da Espanha, um queijo francês, um queijo italiano. E como aqui a Espanha faz parte da comunidade europeia, né, da União Europeia, então tudo você compra como se fosse local. Então são as grandes vantagens de ter esse mercado aberto, que você pode comprar, por exemplo, um vinho italiano no mercado da esquina, que aqui perto tem um mercado também, uma rede de mercado de bairro. Então assim, algo que geralmente no Brasil se trata como muito fino, nossa, isso é importado, sabe? É tudo questão também de agregar valor ao seu produto e o que você quer vender, porque quando se vive aqui, tudo se torna muito mais simples, a questão de viver também é muito mais simples, e tudo que no Brasil paga-se muito mais caro por ser importado. De fato, são coisas boas, mas é muita propaganda em cima de algo que, vivendo aqui, por exemplo, para eles não faz tanta falta assim. Fazendo um paralelo em relação a isso, seria, por exemplo, a questão de carne. A carne aqui é muito mais cara, evidentemente, porque o espaço para ter a agropecuária é mais reduzido, então a carne vai custar mais caro. O que as pessoas comem muito é carne de frango, carne de coelho, carne de porco. Então é uma mistura. Então assim, por isso nós sentimos tanta falta do churrasco, porque se vai num restaurante e tem no menu do restaurante falando churrasco, na verdade esse churrasco é um tipo de corte da carne, que é uma costelinha da carne bem fininha, e isso é churrasco para eles. Então eu já fui enganado por isso. Eu fui num restaurante e tinha lá churrasco, eu falei, nossa, agora que eu mato minha vontade de comer churrasco, mas não é assim. Então paciência. A única questão foi esta, de fato. Feijoada, não tem feijoada para vender, mas eu acabei tentando cozinhar e ficou muito boa, de fato. Então a feijoada, quando eu quero comer, eu faço. Pão de queijo, você pode comprar polvilho azedo, polvilho doce em lojas aqui também, não é um valor muito absurdo. Em relação à comida, fica nisso. E outra coisa muito interessante é que a comida ela não vem como no Brasil, tudo no mesmo prato, ou seja, no mesmo prato eu coloco salada, pratos quentes e assim por diante. Aqui você vai no restaurante, tem uma entrada geralmente, então na Espanha em geral e também nos outros países, eles te servem um pão com azeite e te traz água, e aí você vai escolhendo, enquanto você escolhe o menu você degusta, e você escolhe o primeiro prato, o segundo prato, ou seja, o primeiro prato geralmente é um prato que pode ser salada, pode ser uma sopa, dependendo do restaurante. Você escolhe um prato e depois o segundo prato e ainda por final uma sobremesa. E aí esse almoço se torna um almoço de 1 hora e 15, 1 hora e meia. Então é comum encontrar restaurantes também que você vai ver um cliente que fique no restaurante 1 hora e meia, 2 horas, porque existe esse hábito de conversar muito no almoço, de tomar uma garrafa de vinho no almoço, cerveja. Então é muito comum, não tem nada de nossa, tomando vinho no almoço, normal, aqui é como se fosse segunda-feira. E é muito, muito legal isso, ou até andando pela rua, pessoas no verão, de manhã, tomando cerveja, é super natural. No Brasil
já falariam, nossa, olha que pinguço, não sei o que, mas assim, é tudo questão de cultura. Então, vivendo em outro país, caso você queira sair do Brasil, viver no Uruguai, Argentina, ou vir para a Europa, uma coisa que eu recomendo para vocês uma cultura do Brasil muitas vezes não vai se encaixar na cultura em outro país. Então, observar muito como as pessoas fazem. Se isso você gosta, posso fazer. Se caso você não goste, não há que reclamar, porque cada um nasce com uma cultura ou vivencia um tipo de cultura e futuramente você pode aprender muito com essa cultura nova que você acaba sendo exposto, e isso serve para a sua vida, tanto na parte profissional, parte de relacionamento com pessoas, ou seja, um relacionamento interpessoal, e até para ter ideias novas. Então, não se assuste com a cultura do povo e siga adiante, como diz o Carreta Furacão, ok? Agora vamos falar um pouquinho, eu falei um pouco da questão da comida, e outra coisa que é legal também, como eu vivo aqui perto de Barcelona, de carro são 15 minutos, é muito próximo, é a questão do futebol. Bem, como vocês separaram, aqui em cima tem uma bola da Champions, uma da La Liga e outra, uma bola que é da Copa de 2018, que teve o Mundial da FIFA. Bem, vivendo também aqui na Europa, a gente tem o privilégio, para quem gosta de futebol, acompanhar os campeonatos europeus, como por exemplo a Champions, aqui como eu cerca de Barcelona, a La Liga. E como que é? É muito caro ou não é caro? Bem, Champions geralmente ele tem um valor de ingresso mais alto do que um campeonato aqui ou La Liga, como se fosse o Brasileirão. E não é um absurdo. Uma coisa interessante também, no estádio você não vai encontrar somente jovens no estádio, ou seja, tem famílias no estádio, tem pessoas que vão só no estádio, tem pessoas que têm a sua cadeira já marcada como sócio. E uma coisa muito legal, que eu fui algumas vezes no estádio, é que você chega, por exemplo, eu sentei numa cadeira, e aí do meu lado havia mais pessoas, então as pessoas já se conheciam, cada pessoa traz o seu bocata, que aqui é um pão com ramon, um pão com algum recheio, e conversam, o jogo acontecendo, elas conversam, tudo normal, eram pessoas idosas. E acabou o jogo, todo mundo vai embora muito tranquilo, não tem muito tumulto, assim, é uma coisa completamente interessante de se ver, de acompanhar, é um programa familiar. Nesse ano 2020 não foi tão assim, porque nós sabemos que tivemos problema de pandemia, esse ano também ainda continua a pandemia, mas logo vai passar, esperamos que sim. E é isso, é uma alegria acompanhar o jogo. Então, por exemplo, eu vi o Neymar jogando quando o Neymar estava no Barcelona, já vi o Messi, ano passado nós fomos no jogo um jogo da Champions, que era Barcelona Slava Praga, não me engano. Então, ver em campo, o Suárez também já vi jogando em campo, Messi. Bem, em Madrid nós já vimos quem mais jogar em Madrid. Isso foi numa época também da Champions, que era Atlético de Madrid e Real Madrid, faz muito tempo. Então assim, é muito legal acompanhar o jogo em campo. No verão melhor, porque no verão até 9h30 ainda tem sol, então o jogo começa às 8h, ainda está muito claro e é muito legal o hino da Champions, acompanhar o campeonato também é muito bom, assim, de um alto nível, em verdade, um jogo muito mais rápido. E bem, eu aproveito muito assistir os jogos aqui, quando tenho a oportunidade de ir ao estádio também vou, porque já que estou aqui, é que aproveitar, porque amanhã ou depois volto para o Brasil e pode ser que tenha acostumado a assistir os jogos somente pela televisão. Então, em temas de campeonato de jogos, é mais ou menos isso. E bem, é isso. Agora falando sobre viajar. Como vocês viajam por aí? Bem, aqui, como a Europa ela é em proporções muito menor que o Brasil,
não muito, mas é menor que o Brasil. Então, um país, por exemplo, como Espanha, a gente pode fazê-lo ou de carro, ou também com de avião, porque o avião também aqui tem as companhias de baixo custo, que a passagem de fato é de baixo custo. Então, ou você pode fazer via trem, então pode fazer via trem, via avião ou de carro. Geralmente, quando nós temos uma viagem de 300 km no máximo, a gente costuma fazer de carro e vai bem. As rodovias são muito boas, tem pedágio, nada, não é assim tão de graça. Tem pedágio, mas é um pedágio relativamente com preço bom. Então, aqui outro ponto importante da rodovia, os pontos de descanso, porque a cada 3 ou 4 quilômetros você tem um ponto de descanso, que não é um posto de gasolina, tem também posto de gasolina, mas é um ponto de descanso onde você pode ir no banheiro, ou tem mesa também para piquenique, então você pode, se quiser comer, para o carro, come, toma uma água e segue a viagem. Então esses pontos de descanso, eu vejo eles como úteis para quem está fazendo uma viagem longa, ou incluso para quem precisa fazer uma parada para ir no banheiro, ou para tomar uma água, ou está com fome. E também posto de gasolina, caso você tenha algum problema, para no posto, abastece o seu carro com diesel, ou seja, carro aqui também tem carros movidos a diesel, ou gasolina, ou carros elétricos. Outra tendência que existe aqui é a abolição dos carros movidos a combustível fóssil, ou seja, há uma tendência muito forte e que os carros sejam elétricos. Eu não me recordo muito bem o deadline, a data limite para isso, mas se eu não me engano é 2030, então são mais 9 anos para que os carros sejam movidos a energia elétrica. Eu tenho alguns amigos que possuem um Tesla. Eu já vi esse Tesla, assim, honestamente é muito legal, muito interessante e é um carro muito potente. Então, além do Tesla, tem carros da Hyundai, que são movidos a eletricidade, carros da BMW e outros tipos de carro que, assim, são muito, assim, é silencioso demais, tem direção assistida, de tirar as mãos do veículo e o veículo segue o seu caminho, ou seja, é muito legal. Isso um amigo meu mostrou num Hyundai chamado Ioniq, mas aí ele pede depois de um tempo para você colocar novamente a mão no volante e aí ele segue o caminho, ou seja, é muito legal um carro desse e ainda a tecnologia embarcada que leva. E falando de carros, por exemplo, outro ponto que me chamou muita atenção aqui e é muito curioso, bem, vivendo no interior de São Paulo, como eu vivi por muito tempo, quando você vê um carro de outra marca, um carro importado, você fala, nossa, é um carro importado. Pois bem, aqui, como eu disse no vídeo anteriormente, não existe a palavra importado, porque todos os carros são fabricados, bem, a maioria dos carros fabricados na Alemanha, ou aqui na Espanha mesmo, ou em outro ponto da Espanha, da Europa. Então, por exemplo, numa garagem você chegar e ver vários Mercedes, vários BMW, Porsche, isso é natural e normal. Você também pode alugar para viagem, por exemplo, no Brasil a gente alugaria um Volkswagen Gol ou um Polo. Aqui você pode alugar um Audi com o mesmo, traduzindo entre o mesmo valor, seria mais ou menos, você aluga um Audi, um A4 tranquilo, com automático, tudo que tem direito, por o mesmo valor. E Mercedes também. Então, assim, em questão de veículo, é muito legal, muito legal ter essa gama de opções de veículo. Então, marcas como Mercedes, BMW, Audi, Mini, qual outra que são as marcas famosas que estão no Brasil, que são carros de fato muito bons. Aqui são carros só, carros e ponto. Muita gente não tem carro porque o transporte vai muito bem por metrô, e quando quer viajar pega um avião,
que isso é uma coisa muito boa. Então eu quero viajar de um ponto A para o ponto B. Tudo bem, então pegamos um avião, não temos carro, ou se precisa de um carro, aluga um carro por dia, ou agora eu não me lembro se ainda existe, mas quando eu cheguei aqui, eu não tinha carro também, e eu comecei a alugar carro por hora. Como funciona? Você, na aplicação, você fala, eu quero um carro X das 2 da tarde às 5 da tarde. E o carro fica em vários pontos, né? Tem carros que ficam espalhados em vários pontos da região. E aí você chega perto do carro com o seu aplicativo, aperta abrir, o carro abre, a chave fica no porta-luva, e aí você pega o carro, anda o que tem que andar, carro, caso seja necessário abastecer, o carro já tem um cartão de abastecimento e você vai no posto conveniado, geralmente o posto da Repsol, abastece, não é cobrado o combustível, só cobra quando você andou. Então assim, se o carro tiver meio tanque, você quiser abastecer, pode abastecer, abastece, fez o seu trajeto que tem que fazer, devolveu o carro 5 horas, ele só vai cobrar pelo tanto de quilômetros rodados e pelo tempo, ou seja, são 2 multiplicadores nesse caso. E aí você devolve o carro e vai embora. Então, ou seja, é necessário ter um carro? Depende. Quem precisa de um carro, ou seja, para se locomover diariamente de uma cidade para outra, ou no caso que eu tenho um filho, então muito mais simples, e com filho com carro, com cadeirinha, com brinquedo, ter um carro próprio. Ou você também pode, tem várias opções, ou seja, não tem mais uma opção apenas que totalmente dependente de carro. Você pode depender de carro, ou pode depender de transporte público, ou pode depender de si mesmo, caso você mora numa cidade maior, como Madrid, ou como Barcelona, onde o transporte público é muito bom. Aqui também o transporte público é muito bom. E bem, eu acho que é mais ou menos isso o nosso dia a dia aqui, de trabalho. Bem, há diversos outros assuntos que eu posso falar, mas senão o vídeo vai ficar muito longo e muito cansativo. E, bem, é mais ou menos isso. Porém, nunca esqueça das suas raízes. Isso eu tenho sempre em mente, porque eu vou falar que o Brasil é ruim, o Brasil não. O Brasil é um país muito bom. As pessoas, também sinto falta das pessoas, claro, é muito mais... o Brasil é um país muito mais alegre, contente, acolhedor, isso não tenho dúvida. Mas é isso, como eu disse no começo do vídeo, adaptar a cultura. Então, muito que fazer aqui, se adaptar à cultura do país, não ficar reclamando do país. É assim, sabe? A vida, muitas coisas da vida não vão mudar porque você quer. Por exemplo, a estação do ano não vai mudar porque você quer, a estação é assim, então há que se adaptar. Se precisa comprar roupa de inverno, como aconteceu comigo em janeiro, quando eu cheguei em 2017, estava muito frio. Então, primeira coisa, cheguei no hotel, coloquei minha mala e chegaram mais pessoas comigo, fomos para Decathlon, e aí você pode ir na Decathlon, comprar tudo que falta para você num preço justo também. Isso que é um fator interessante, tudo é um preço justo. Então, o que eu queria deixar também como plano de fundo para esse vídeo, como uma mensagem, quando alguém falar é importado, isso precisa valer mais, pense bem. Pense bem, porque muitas vezes eu ouvi falar, no caso da Havaianas, que aqui paga-se muito por uma Havaianas, ou seja, fora do Brasil, e é justamente isso. Valorize também o que se produz no país, valorize o comércio local, que é interessante, em vez de favorecer um grande player de mercado, porque um grande player será um grande player, você comprando não. Agora o comércio local, alguém que está vendendo um produto mais handmade, é muito melhor. E bem, aproveita o Brasil, deixo algumas dicas aqui de como morar na Espanha. O dia a dia nosso é mais ou menos isso, frio, no calor também, produtos locais, então produtos locais são muito bons, assim como no Brasil também, muitas vezes produtos locais são bons, mas a gente não conhece, porque a mídia fala pra gente comprar sempre o produto que já vem empacotado, já bem feito, mas bem, é o que existe. Então, cuidado com as propagandas,
Justamente isso, cuidado com as propagandas, escolha sempre um produto bom para você. E é isso, caso você tenha mais dúvidas, queira saber mais alguma coisa da Espanha, do dia a dia, como é o dia a dia de uma pessoa, ou o dia a dia de meu como desenvolvedor, o que eu faço no dia a dia, deixa o comentário ou aqui na descrição do vídeo.